porque o que isso significa, né? Para nós, que muitas vezes estamos com nossos orientandos, querendo justamente responder a uma demanda do programa, ou, digamos assim, pleiteando uma candidatura para um concurso, né? Fica muito operativa, digamos. Mas o que significa isso, né? Acho que o que acabou de falar em relação a nós, pesquisadores, nossos orientandos, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente começa a escrever um artigo, já começa a pensar para onde vai essa publicação. E vários critérios são logo chamados à nossa atenção. Primeiro, os pontos da revista. Depois vamos pensar sobre a classificação dela. Depois nós vamos ver a norma da revista, vamos ver o número de páginas que ela permite. Então tem um conjunto de elementos, né, que já estão estabelecidos por uma lógica. Quando eu digo arbitrária, é porque não é possível meramente dizer, olha, a educação somos todos nós, a CAPES somos todos nós, que é um debate de força muito grande, e com uma determinada lógica que vem do campo da ciência da saúde, e que se reflete na educação física, acaba nos colocando numa condição de atendê-la. Né? Isso, por um lado, às vezes descaracteriza determinados trabalhos. Então, por exemplo, no nosso campo, no campo sociocultural, e no meu campo particularmente, que trabalha com a etnografia, e as etnografias são trabalhos longos, de descrições, e que às vezes um artigo, consegui fazer um artigo com 20 páginas, 25 páginas, 30 páginas, é um esforço enorme, só cabe 20 páginas na revista, né? Tem que cortar, perde um conjunto de coisas. O próprio local onde tu vai publicar, na relação, porque tem pessoas que dizem assim, eu gostaria de dialogar com o México, com a América do Sul, bom, mas as revistas de língua inglesa são as que são as importantes, se eu preciso falar em âmbito internacional. Né? Então isso aí parece uma coisa assim, quando eu digo, eu usei a expressão naturalizada, até o professor me chamou a atenção, no sentido de que parece que é normal, que é natural, que é assim que as coisas são. Na realidade, e eu fiz questão de usar a palavra crença, né? Você tem a crença de que, bom, é ali que tem que estar as revistas. E não se discute muito por quê. Né? E se aceita isso. Tá? Não há uma reflexão profunda sobre isso e na repercussão que isso vai ter, sobre a mesa que pode vir a ter no futuro. Então, por mais que pareça que, bom, a CAPES somos todos nós, a educação somos todos nós, isso são discursos que legitimam uma determinada forma de fazer ciência e uma determinada forma de pensar os periódicos e que as pessoas vão começando a ter que se enquadrar. Eu citei aqui uma das pessoas que ficou isso aqui, que critica essa arbitrariedade, essa padronização, e a crítica que ele fazia, eu não coloquei aqui porque não deve fazer tudo isso, ele fez uma crítica à própria revista Movimento. Nós tínhamos e vamos reativar o espaço de temas polêmicos, que é um espaço que convida a pensar. Mas ele é um espaço muito de ensaios e menos de pesquisas vindas de trabalhos chamados trabalhos originários, das pesquisas. Então nós tiramos os temas polêmicos também por isso, porque eles ocupavam um espaço enorme na revista e eles tinham um caráter mais de ensaio. E esse interlocutor nosso criticou isso, olha, porque é o que faz pensar. Então, essa literalidade está um pouco isso, ela padroniza uma maneira de produzir, talvez não padronize uma maneira de produzir, mas padroniza uma maneira de apresentar o resultado. Claro que a padronização da maneira de produzir também existe, né? Certas cobranças, exigências, eu tenho que fazer um mestrado em 2 anos, já é outra coisa, já não é exatamente ligada às revistas. Mas há toda uma lógica de poder que conduz uma maneira de pensar a ciência que vai repercutir no final do que vai ser a educação física. O Hugo Bourdieu ele tem uma expressão que ele usa, que é, quando ele fala da cultura, um artigo que ele fez sobre o gosto, ele vai falar de uma boa vontade cultural. Ele faz o seguinte exemplo, assim, ele dá o seguinte exemplo. Cita um bom compositor de música clássica.
cara vai dizer Beethoven. Daí ele pergunta, e o que tu conhece de Beethoven? Não conheço. Ele reconhece sem conhecer. Ele reconhece, porque todo mundo diz que Beethoven é bom. E essas lógicas aqui são muito parecidas. As pessoas meramente repetem, dizem, não, A1, A2, ele pensa no extrato. Ele pensa muito pouco no conhecimento produzido. Então, ele reconhece a lógica, né? Mas ele não conhece toda a repercussão disso. O que pode vir a acontecer com isso. Isso tem toda uma lógica pedagógica na formação do próprio pesquisador. Naquela palestra que eu apresentei esse trabalho em outro lugar, e eu tenho o mesmo exemplo de algo que eu assisti que foi impressionante. Me chamou muita atenção. Era um concurso público lá na minha faculdade, para o campo da fisioterapia, só para doutores, todas as pessoas fortíssimas, só artigos A1, A2, A1, A2, A1, A2. E o professor foi convidado, eles tinham que apresentar o seu memorial, defender a sua carreira. Como ele fez? A sua vida acadêmica. O que foi a defesa de um doutor candidato a professor da Universidade Federal? É uma lista de artigos com seus respectivos pares. Ele não está discutindo o que ele produziu. Ele não está discutindo o que é importante, a repercussão das descobertas dele, o que ele dialogou, qual foi a contribuição. Ele não está discutindo, ele está mostrando quais. Então, é bem a lógica da burocracia, né? A forma, ela domina o conteúdo. Então, acima do conteúdo, que é produzir coisas boas, interessantes, eu tenho que atender uma determinada forma. Bom, está no quais, são quais. Isso é muito arbitrário. Isso cria uma mentalidade complicada, frágil do seu ponto de vista reflexivas. Do ponto de vista formativo também. Como? Do ponto de vista formativo. Formativo, tá? Já se forma na pós-graduação, depois na graduação, com essa lógica não de entender qual é o conteúdo mais importante, que a ciência é uma instituição pública, que o conhecimento deve ser público, mas uma lógica não burocrática, mas de classificação, a qual não precisa entender o significado, precisa só emplacar em A1, A2. Isso acho que já faz mais tempo do que a própria qualis da CAPES. Assim. No fim de semana eu conversei com o professor titular da Exalc, agronomia aqui, aí o filho dele perguntou uma coisa sobre ciência para apresentar na escola. Aí ele falou, vou perguntar lá na faculdade. Ele falou, não, ninguém que está na faculdade entende de ciência. Era sobre método indutivo, dedutivo. Ele falou, não, isso ninguém vai saber lá. Eu tenho um exemplo, que eu falo assim, criticamente, mas é um exemplo que menos crítico no sentido, o exemplo do meu filho. Eu tenho um filho que faz doutorado na neurociência. Ele já publicou 2 artigos A1 e um artigo A2, o pai dele nunca publicou A1 e A2. Né? E ele está fazendo doutorado, ele está no primeiro 1 ano e meio de doutorado. E ele já publicou os artigos. Então, o cara super dedicado, está na neurociência. Pediu que ele maltrate os ratinhos. Eles matam o ratinho, fazem o ratinho sobreviver, ressuscitar, e daí eles vão fazer análises motoras do ratinho. E ele fez artigo dele, tá tomando orgulho e fico muito feliz meu filho. Tá? Mas um dia nós estávamos caminhando na beira da praia e esse assunto da ciência veio. E das publicações veio. E daí ele começou a defender essa lógica. E eu digo, Felipe, fala um pouquinho o que é ciência. Vamos conversar um pouco sobre ciência. Daí faltou, podemos fazer aquela 1 hora, que era apenas lazer, foi 1 hora de conversa sobre esse campo científico acadêmico. E vai ler filosofia da ciência, vai ler sociologia da ciência. Tu não vai ser um cara que vai ser um protocolo. Vocês estão fazendo seu protocolo, eu fico muito feliz com os protocolos. Então é isso que ele está dizendo. O cara não sabe bem o que é ciência. Mas ele faz protocolo. Né? E os estudantes, eu vejo no campo acadêmico, são muito mais reacionários que os professores. Não, os próprios estudantes, eles como diz, se acham, botam o artigo A1, A2, coloquei o artigo. Mas e o sentido de tudo isso? Né? Então, em termos do que nós estamos ali, é complexo. Eu tenho um professor que eu entrevistei com um trabalho que eu fiz sobre isso, um cara, bolsa produtividade, um campo de biomédico e tal. Ele disse coisas incríveis para mim. O que é um bom investigador? É um
cara que consegue formar uma estrutura, uma equipe. Então ele está em cima, abaixo dele tem vários doutores, abaixo dos doutores tem vários mestres, depois tem vários mestrandos, iniciação científica, e eles produzem muito. Ele não disse que o bom pensador é aquele cara que reflete, tem boas ideias, que é curioso, que traz coisas importantes. O cara que consegue construir uma estrutura. É um gestor da realidade. Né? Então, essa produção toda, ela parece que é uma gestão da visibilidade. Né? É a gestão da visibilidade. Claro que a revista Movimento, agora, porque eu estou falando de outro assunto, estou falando de pós-graduação. Né? Mas a revista Movimento, talvez a pergunta que vocês pudessem fazer assim, bom, e vocês? Bom, nós somos do jogo. Nós estamos jogando o jogo também. Eu jogo o jogo dentro do campo. Não vou fugir do jogo. Né? Mas a gente faz as críticas ao próprio jogo. Se vocês forem ler os editoriais da revista Movimento, tem várias críticas ao jogo no editorial. E sempre procurou usar o editorial como um lugar de demarcação de algumas coisas. Né? Então vai jogando o jogo, jogando de dentro. Né? Tentando. Nós gastamos uma fortuna em papel, mas não diminuiu o tamanho dos artigos. Diminuiu muito pouco. Os artigos são grandes. Todo convite é 15 artigos por número. 15 artigos por número. Com artigos grandes, o tamanho que fica a revista. Isso custa caro. A gente optou por investir nisso. Ou não vamos diminuir os artigos. São investimentos para que os artigos sejam de qualidade. Olha o tamanho da revista. Para quem não conhece. Então, uma revistinha, isso é caro. Isso aqui não é fácil. Qual é o valor, Steve? Não sei te dizer agora quanto seria cada um. Porque agora já mudou, agora nós estamos fazendo uma fotográfica da URSS. Mas para vocês terem uma ideia, nós estamos tentando traduzir para o inglês e espanhol. Tivemos um problema, conseguimos um dinheiro do Ministério do Esporte para traduzir na versão online para inglês e espanhol. Não conseguimos a tradução ainda porque a empresa que ganhou a licitação fez uma picaretagem, assim, nos mandou. Eu fiz um teste com ele e mandaram a tradução do Google, para ter uma ideia. Então nós cancelamos o contrato com eles, estão tentando fazer um contrato com a própria Instituto de Letras da universidade para publicar em inglês e espanhol. Esse trabalho de tradução de 4 anos de movimento para o inglês e espanhol são R$90 mil. A preço normal, assim, de uma tradução. R$90 mil. Então, só de tradução, a revista do movimento vai custar em torno de R$90 mil. Nós chegamos a pensar em desistir de traduzir, porque a gente não tem garantia que vamos conseguir sempre esse dinheiro. Vai traduzir os próximos 4 números, depois, bom, realmente algum problema para tentar resolver depois. Mas acho que, na verdade, ele queria uma meta. Né? E também, por mais que a gente faça a crítica de que esse mesmo professor que disse que, falou da gestão, ele disse, português não é língua, é código secreto. Ciência é inglês. Nós achamos que não é só inglês, mas também é inglês. Então vamos publicar em inglês e espanhol, para todo esse diálogo que ele tem na América Latina. E português. Então a gente investe muito dinheiro. Temos uma equipe grande, se a gente vai pensar em carga horária de funcionário, é grande. Hoje nós temos uma equipe de 6 pessoas. Eu perguntasse se interessa isso. Nós temos hoje 6 pessoas, 2 bibliotecárias, um cara que faz a editoração da revista, ela sai editorada da biblioteca já, um aluno de doutorado, o professor doutor que há pouco tempo tornou doutorado e entrou na faculdade, e mais os 2 editores. São 6 pessoas. Estou dizendo isso para dizer que tem investimento. Vou começar pelo final da pergunta, depois eu vou para o começo, é meio estranho, mas você fala muito em campo de jogo, então a pergunta final vai ser assim, o que seria vencer o jogo? Mas antes eu queria colocar um preâmbulo, assim. Uma fala dos entrevistados aí, ele colocou, está tudo bom assim, educação física, tudo isso. Que reflete um debate de mais de um século sobre ciências naturais, ciências humanas e sociais, pelo menos 2 posições. Uma é que é tudo uma coisa só, que é uma mais pejorativa, e ciências humanas está engateando, um dia ela chega lá. A outra que são coisas diferentes, lógicas diferentes. Quando você fala da revista Vencer o Jogo, a gente colocou o movimento a serviço ou especializada numa vertente mais ciências humanas